Pleno.news, direto de São Paulo. O que a gente pode dizer é a missão dada, é a missão cumprida. E quando a gente fala que vai trazer muita gente boa para cá, para o nosso cantinho do Pleno News, a gente faz. Como eu disse, entre muitos convidados, a gente tem os pastores, cantores, escritores e temos também os nossos parlamentares, aqueles que vão lá para o meio da batalha para defender a família cristã, princípios, valores. A gente vai discutir isso e muito mais aqui hoje, porque eu tenho agora ao meu lado pastor e deputado federal Marco Feliciano. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Virgínia. Obrigado, dessa agenda cheia. Obrigado a todo esse povo lindo do Pleno News, os que estão assistindo aí pela internet, as pessoas que estão parando aqui, que é graças a eles que existe essa Expo. Né? Aliás, é a melhor Expo da história. Estou aqui desde a época do Eduardo Berzin, desde a época do Eduardo Berzin, e a Adriana Barros deu uma cara nova para a Expo Cristã. Estamos aqui mostrando para o mundo que nós somos religiosos, mas também somos seres humanos, empreendedores, somos 30% da nação. 60 milhões de pessoas que consomem, que vendem, que compram. A gente é gente. Só pedimos respeito ao Brasil. Tem uma coisa bacana, né? Porque eu entrevistei o pastor Marco algumas vezes e é legal, como sempre, eu gosto de conhecer a história, né, das pessoas. E hoje a gente vê o pastor Marco na televisão, nos programas, em rádios, ele vai para debate, ele discute, ele levanta a bola, ele manda os vídeos pra gente, né, ele escreve, ele é comunista também do tempo, mas é legal porque ele falou pra mim que lá no início da vida dele, nascido em Orlândia, interior de São Paulo, ele era coroinha da Igreja Católica. Alguém sabe disso? Coroinha do Padre Ângelo. Pensa no Padre Ângelo. Deixa eu contar uma história do Padre. Conta a história do Padre Ângelo. Os coroinhas são aqueles que levam, durante a homilia, a gente levava a hóstia do Padre benzer, né? E eu era muito serelepe. E um dia, depois da missa, eu escutei um grito dentro da igreja. E o grito era com o meu nome. E eu cheguei perto do Padre Ângelo e ele não me dava atenção, porque ele estava atendendo uma beata. E eu puxei a batina dele, quando eu puxei, rasgou. E era uma paróquia pobre. E ele estava usando uma cerola vermelha, umas bolinhas brancas. Eu só senti o vento da mão dele, passou perto da minha orelha. Menino, e bateu. Eu falei, Jesus se pega. Tinha sido um tapa daquele. Padre Ângelo hoje é arcebispo na cidade franca e eu sou pastor. Olha o que Deus fez. E aí você fala que no começo da sua infância, que você era católico, mas que você sempre sentiu um chamado de Deus. Você tinha algo especial. Quando você foi procurar sede de Deus. Eu achei que eu ia ser padre. Ah, é? Primeiro que eu nasci no dia 12 de outubro. Já pensou hoje? 12 de outubro. Dia das Crianças, e o Brasil comemora como um dia católico, dia da padroeira. Meu avô é devoto. Então, quando eu nasci no dia 12 de outubro, e o pessoal viu eu indo para a igreja com 6 anos. Tá chegando o aniversário. Tá chegando, ó, presente, pode mandar, né? E o padre, eu indo para a igreja muito cedo, todos pensaram que eu ia ser padre. Aí Jesus entrou no meu caminho e me salvou. E melhor que ser padre é ser pastor, que eu pude casar. Né? E tenho 3 filhas lindas. Bem lembrado. E aí começou a sua história, onde você teve o seu pastorado, né, no interior, e acabou indo para a política. E eu me lembro, numa de nossas conversas, você disse que não gostava de política. Era avesso. Até que entendeu que era preciso estudar e gostar de política para poder influenciar e combater as coisas que eram feitas de ruim em nosso país. É isso mesmo? Exatamente. Antes de chegar nesse ponto, se você permite, claro. Tem muita gente assistindo, e às vezes o que desanima a pessoa é ela olhar para ela mesma, é olhar para a situação do momento. Eu era cortador de cana no interior de São Paulo. Cortador de cana? Cortei cana, apanhei laranja, algodão, café, tenho a minha caixinha de engraxar sapato até hoje. Nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Vocês têm noção do que é isso? 12 pessoas em 2 cômodos. Gente, 12 pessoas em um cômodo. Dois cômodos pequenininhos. Imagine a luta. Um dia eu acordo de madrugada. Como é que era isso? Acordei de madrugada e falei, mãe, a minha perna sumiu. E a minha mãe falou, você tá doido, menino? Eu tô coçando a minha perna e não sinto. Aí a minha tia falou, você tá coçando a minha perna. Era muito
muita gente amontoada em cima de uma cama. Era uma pobreza acima da média. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa vê a gente chegar, alcançar os sonhos, chegar no topo, mas não sabe de onde a gente veio. O Deus que nós servimos é um Deus que planta dentro de nós sonhos. E o único inimigo que nós temos somos nós mesmos. Se você parar para ouvir derrotados, se você parar para ouvir pessoas que eu chamo de coveiros de igreja, que comungam com a gente, mas quando vê a gente sonhar, quer atrapalhar a gente. São os coveiros de sonhos também. Coveiros de sonhos, você nunca irá a lugar nenhum. Então, se Deus plantou algo dentro do seu coração, se agarre a isso. Eu sou uma prova viva, que é possível nascer lá na Vila Tatu e chegar no Congresso Nacional. E agora, respondendo a sua pergunta. Sim. Eu sou assembleiano. Tem algum assembleiano aqui? Tem. Opa! Então, os assembleianos vão me ajudar aqui. Eu tenho um peteca aqui, viu? Da glória. Esse é do mistério. Todo mundo sabe que o assembleiano, há 20 anos atrás, ele era avesso à política. O pastor da gente diz assim, a política é do diabo. Demônio. Aliás, não era só a política que era do diabo, a praia era do diabo, a televisão era do diabo. Tudo que é bom era do diabo. O diabo, só lembrando os irmãos que estão aqui, você que está em casa, só lembrando você, ele não tem nem a chave da casa dele. Porque Jesus, quando ressuscitou, foi ao inferno e tomou a chave do inferno. O diabo é um sem teto, o diabo não tem nada. Aí vem os únicos que têm poder na terra são os crentes, porque nós somos filhos. Tem os filhos e as criaturas, o filho tem autoridade. Aí o filho tem autoridade e fala. Aí o filho começou a dizer, a televisão é do diabo. O diabo disse, obrigado, agora eu tenho a televisão. A televisão se tornou tanto dele que qualquer pastor hoje, se tentar ter um programa de TV, para nós custa 10 vezes mais do que para uma empresa comum. Porque o diabo tomou conta da televisão. Foi dominando, né? A praia era do diabo. Não tem nada mais lindo do que a praia, o pôr do sol na praia. Só que o crente não pode ir na praia hoje, porque o diabo tomou conta dela. Além de ser dono da televisão, é dono da praia. Você vai na praia... Ótima reflexão, pastor. E o diabo também tomou conta da política. A política é do diabo, então disse, então eu vou dominar ela. E a política foi tomada por corrupção, por maldades. E eu ajudei nisso, porque como pastor assembleiano, eu era um papagaiozinho de pirata. Eu repeti o que me falaram. Política do diabo, então ninguém se mete em política. Até que em 2006, passou no Congresso Nacional a lei chamada Lei da Mordaça, a Lei da Homofobia, a lei que impedia pastor e padre de pregar a Bíblia, a lei que obrigava pastor e padre a casar pessoas do mesmo sexo. E a pergunta que eu fiz a mim foi, calma aí, como é que uma lei dessa passa no Congresso? Simples, não tem ninguém que defenda. E não tem ninguém que defenda por quê? Porque eu ajudei a nossa geração a falar assim, crente não se mete em política. O crente não foi, o ímpio foi. O crente não foi, o macumbeiro foi. O crente não foi, o ateu foi. O crente não foi, o marxista, o comunista foi. E eles tomaram posse do poder. Foi isso que aconteceu. Então, o que eu fiz para fazer minha culpa? Em 2004, eu gravei uma mensagem nos Gideões Missionários da Última Hora, e eu dizia assim, se algum dia você me ver na política, saiba que eu me desviei. É mesmo? Você vai falar Eu isso? já paguei um preço por causa disso. Porque os irmãos pegam aquele pedacinho de vídeo e mandam, então o senhor está desviado? Aí eu respiro fundo, conta a tendência e digo assim, não. É que nunca é tarde para o homem rever os seus erros. E o homem só é grande quando ele tem coragem de dizer assim, eu errei. E naquele momento eu errei. Porque eu estimulei uma geração inteira a não pensar em política. Só que agora eu não tenho apoio de nenhuma grande igreja. Eu falei assim, eu quero consertar o meu erro. Eu emprestei meu nome para a vida pública. O Brasil todo se apavorou. As pessoas disseram, a igreja vai perder um pregador. E de repente, quando eu sou eleito, 2 anos depois a igreja percebe que a igreja não perdeu um pregador e o parlamento ganhou um profeta. Porque toda essa mudança política no Brasil que temos hoje começou comigo em 2013. Eu fui o primeiro a ser perseguido. Eu apanhei na rua, eu apanhei no avião, eu apanhei, a minha família sofreu. Vocês se lembram disso? Eu tinha plantado 22 igrejas naquele ano, porque eu sou pastor presidente de um campo. Eu fechei 14 igrejas em 6 meses. Porque os ativistas do movimento LGBT montaram tendas na porta das igrejas e não deixavam os crentes entrar. Era uma espécie de bullying religioso. Pior do que bullying, era perseguição, era tortura.
nós não tínhamos entradas de ofertas, dízimos, fechei 14 igrejas. Eu saí da televisão, eu tinha um programa na Rede TV, eu perdi os patrocinadores, tudo por causa disso. Mas faria tudo de novo. Porque é possível estar lá e fazer a diferença. E uma coisa importante, então, houve essa trajetória, né, que se transformou o coroinha em pastor, o pastor em um parlamentar, e agora um parlamentar que é conhecido pelos seus embates. O que eu gosto bastante, pastor, é que qualquer desafio o senhor enfrenta em programas de TV, seja de qualquer forma, assistir o seu debate na Jovem Pan, por exemplo, achei muito bom, é sempre com elegância, é sempre com educação, e outra coisa importante é sempre com estudo. Depois o senhor chegou a falar, olha, é importante se preparar. Eu me preparei para poder hoje discutir de igual para igual. O que acontece na política é que quando eles veem um crente, um pastor, eles tentam bater um carimbo na nossa testa, nos chamando de fanático e desequilibrado. Ignorante. Eles pensam que dentro do parlamento eu tenho que andar com a Bíblia aberta e pregar lá dentro. O parlamento não é uma igreja. Só que eu sou um parlamentar eleito pela igreja, então eu tenho 2 livros de cabeceira: a Constituição Federal e a Bíblia Sagrada. A Bíblia rege o pastor, a Constituição rege o político. Quando eu vou para os embates, eles tentam chamar o pastor para o debate. E eu engulo eles nos debates, porque eu digo assim: quer ouvir o pastor Marco? Vai na igreja. Minha agenda está na internet, eu prego todo dia. Agora, querem falar de política, vamos falar de igual para igual da política. E aí quando eu começo a citar a Constituição, quando eu começo a citar os filósofos, porque eu tive que voltar a estudar. Eu li nesses últimos 7 anos quase 800 livros sobre política. Li em inglês, português, espanhol. Por isso, quando vou para os debates, eles ficam tremendo, porque eu não sou uma pessoa despreparada, né? Agora imagina, um homem cheio do Espírito Santo, preparado intelectualmente. É 10-0 no Satanás. Tipo uma missão de vida, né? É uma missão de vida. Então, o que eu acho que é importante falar aqui para todo mundo, o pastor não se tornou político. O pastor continua pastor. Eu estou político, mas eu sou pastor. Sim, eu já ouvi pregando. Amanhã eu posso não estar político mais, mas eu nunca vou deixar de ser pastor, porque o pastorado é um dom, e Deus dá o dom sem arrependimento. Na minha vida eu encontrei ex-político, eu encontrei ex-empresário, eu encontrei ex-atleta, mas eu nunca achei um ex-ungido, porque a unção não vem da terra, ela vem do céu, e o que Deus deu está guardado aqui. Então a igreja brasileira não perdeu um pastor, a política ganhou um profeta, mas é um profeta sério. Não é como nós estamos vendo aí pela televisão, pessoas que são evangélicas que acabam envergonhando a gente dentro da política, porque é tudo que as pessoas querem, um louco e um fanático. E não é assim que nós vamos mudar a cara do Brasil. Porque eles têm que entender que quando o Brasil me eleger presidente do Brasil, porque eu creio que um dia eu vou chegar lá, eu tenho esse sonho. Posso contar meu sonho aqui? Claro, deve. Meu sonho Presta atenção, o sonho. Meu sonho é que um dia os crentes do Brasil, na hora do culto, meio de semana, vão com um radinho de pilha na mão, só para ouvir a voz do Brasil. Que hoje ninguém escuta de raiva. Um dia os crentes vão ligar a voz do Brasil, vão mandar todo mundo calar a boca. Com a palavra, vai dizer o jornalista, com a palavra, o presidente da República Federativa do Brasil. O presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas com a paz do Senhor. Os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. E nós podemos chegar lá, só que com inteligência. Eu sonho bom. Só que com cultura. Então, nós não podemos ter desequilíbrio. Você citou uma coisa, quem já assistiu meus debates sabe que eu não sei bater, mas eu aguento apanhar. Talvez esse seja o segredo do crente. Aprendeu. Eu venço meu inimigo no cansaço, porque ele me bate tanto e ele vê que eu fico em pé. Controlado. Então ele perde a força, então eu vou para o nível intelectual, para o debate a nível intelectual. E com quem tem argumento, você não consegue debater muito tempo se você for só uma pessoa que vai tirar sarro. Por isso Deus tem me dado vitória até aqui. Isso se chama domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Não sei se as pessoas que estão assistindo aqui, os que estão aqui, viram aquele vídeo, eu dentro do avião, sentado, o pastor Roberto Marinho, que estava do meu lado, e um grupo de ativistas se levantaram na hora do voo. Alguém já viu esse vídeo? Digita na internet, vocês vão ver. Levantaram 10 gays e começaram a me afrontar. E eu quero.
deram tapa em mim e eu permaneci quieto. Eles postaram aquele vídeo. E aquele vídeo virou a cabeça dos brasileiros. Porque começaram a dizer, calma aí, se ele é intolerante, por que estão batendo nele e ele está quieto? Vou contar um segredo para vocês. A maior pregação que eu já fiz na vida foi aquele silêncio. Porque ali eu ganhei e toquei o coração dos católicos, dos espíritas, dos intelectuais. E as pessoas viram, calma aí, ele é crente de verdade. Porque estão batendo nele, ele não está reagindo. Mas é possível, né? Quando o avião chegou em Guarulhos, a Polícia Federal toda estava lá, porque o piloto chamou a polícia. Quando desceu a escada, tinha 30 policiais e o delegado disse, quem que o senhor quer que prenda, deputado? Eu disse, ninguém. Aí a comissária, não, o senhor tem, não vou fazer queixa, porque cada um age com a sua natureza. A natureza deles é essa, a minha é uma natureza cristã, de quem bate desse lado, eu dou esse lado. Simplesmente eu conquistei o Brasil com aquilo. Então, Deus tem os seus pensamentos, né? E nós não sabemos quais são. Às vezes a gente sofre aqui e nós sabemos por que estamos sofrendo. Mas Davi escreveu no Salmo 139, versículo 16 assim: todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes dos dias existirem. Ou seja, o que nós estamos passando agora, ainda que a gente não entenda, está tudo dentro daquilo que Deus pensou. E se você está passando, é porque Deus te deu autoridade e força, porque Ele não dá uma luta maior do que aquela que nós podemos passar. O que você tem que fazer é só aguentar o tranco e caminhar para frente e acreditar que se o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Posso ouvir glória a Deus aqui, pessoal? Já eu levanto uma oferta aqui. Mas esse é o lado do pastor Marcos pregando, né? Eu já ouvi o pastor Marcos pregando e tenho aprendido muito com ele. Obrigado. Tenho aprendido bastante. E agora tem o seguinte, não é só isso não. Quando ele prega, ele também canta. Alguém sabe que ele canta? Ele canta. Então a gente também quer conhecer esse lado aqui. Então deixa eu contar essa história. Usufruir desse talento aqui. Eu sou criado em Orlândia. Orlândia é uma cidadezinha do interior de São Paulo, do lado de Barretos. Barretos tem a maior festa country do mundo, que é a festa do peão. Então eu cresci cortando cana. Ia dentro do caminhão de pau do arara escutando música sertaneja. Meu avô, quando chegava bêbado em casa, me obrigava a cantar Boate Azul com ele. Música? Não posso cantar. Se eu cantar, o velho homem vai começar a chutar aqui, tô querendo ressuscitar, né? Eu falei aqui, teve uns irmãos ali que deram glória a Deus da Boate Azul, imagina, né? Então eu sempre gostei de cantar. Eu não sou um cantor extremamente afinado, mas era um desejo do meu coração. Esse era o desejo primário. Quando criança, um dia eu peguei uma trouxinha de roupa e fui seguir no circo do Biriba. Era um circo. Eu queria ir para o circo, eu queria ser artista, eu queria trabalhar no teatro. Na escola eu sempre fui um menino que fazia os jornais. Diretamente do circo para o parlamento. Eu tenho uma veia, né, dessa veia de sonhar, né? E aí Jesus falou para mim: primeiro você busca o meu reino, e o meu reino para você ser pastor. As demais coisas serão acrescentadas. Então, por exemplo, eu vendi no Brasil e ao redor do mundo cerca de 30 milhões de DVDs de mensagens. As pessoas conhecem as minhas pregações pelo tema. Aqui na frente tem o senhor ali de bigode, ou esse de camisa roxa. Ele é o maior distribuidor de material do Nordeste. Ele pode dar testemunho de quantos milhares de DVDs ele levou lá para Fortaleza, de Fortaleza para o Nordeste do país, né? Então, os meus DVDs foram dublados em inglês e espanhol, então correram ao mundo. E aí eu falei: Jesus, deixa eu ser cantor. Eu falei: você não vai passar vergonha? Meu primeiro CD foi Só Pra Vento, vendeu 130 mil cópias. Acho que o pessoal comprou de curiosidade. Aí eu gravei o segundo, Marco Feliciano Canta a Voz da Verdade, vendeu 110 mil cópias. E eu gravei o terceiro. A curiosidade continuou. Foi, não, agora já é os fãs mesmo. Tá vendo? Só porque a MK tem os maiores cantores do Brasil, eu sou o Zé à esquerda, né? E eu gravei... chegando pra gente, ó. Vou contar isso. E eu gravei meu terceiro CD, que é Eu Vou Voando, é um CD muito bonito, já passou de 80 mil cópias, parece. E
Eu estou, inclusive, gravando agora um single, é single, eu sou da época do Bolachão ainda. LP, né? Então eu gosto de cantar. Então, Roberto, mas eu vou cantar uma música. Vamos aproveitar que estamos aqui em culto, né? Porque a Expo Cristã é isso, é comunhão. Uma música que todo mundo conhece. É uma música que transformaram a oração do Pai Nosso em louvor. Para mim é uma das músicas mais lindas dessa geração. Porque Jesus disse que quando você precisar orar, ore o Pai Nosso. No Pai Nosso nós temos as 3 maiores necessidades do ser humano: pão, perdão e livramento. Por isso Jesus deu essa palavra para mim, né? Roberto, me ajuda aí na segunda. Vocês cantam comigo aqui, tá? Pai Nosso, santo é o teu nome, teu reino, tu estamos, a vontade seja feita na terra como no céu. Enche o céu descer na terra como é. Isso. Enche o céu descer. De novo. Deixa o céu descer. De novo. Deixa o céu descer. Quero viver em alto. É a parte mais bonita. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deus seja louvado. E para quem me viu cantar, acredite, qualquer um pode cantar. Salmo 150, último versículo. Não diz lá, todo ser que tem uma voz bonita, igual da Virgínia, cante. Está escrito, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas pastor, que bom que você não foi pro circo, né? Já pensou, seria trapezista, não era palhaço não, tá? Eu entendi. Eu li aqui, ó, o inimigo começou a operar. Tem algum stand da Universal aqui para eu levar aqui? Não, é importante também, diante de todos os talentos, eu quero focar ainda nessa questão das suas preocupações. A gente está prestes a uma eleição, o senhor tem tido muitas lutas, e eu pergunto, quais são então as suas maiores preocupações de hoje? As principais, são tantas inúmeras, mas as principais. E essa garra progressiva. A minha maior preocupação hoje é a falta da dignidade da igreja em perceber o que está acontecendo com o Brasil. Porque está todo mundo hoje dividido e todo mundo apostando que a solução do Brasil esteja em um governante. Não importa quem vai governar o Brasil em 2019. Eu tenho o meu candidato, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não preciso falar mais nada, né? Todavia, a solução para o Brasil deve passar pelo joelho da igreja. E eu vou fazer algumas considerações que eu acho que agora a plateia vai diminuir, porque é desconfortável. Mas é bom sair da zona de conforto. Vou falar como profeta agora. A nação brasileira é a maior nação cristã praticante do mundo. 204 milhões de brasileiros, 88% se declaram cristãos, 60 milhões são evangélicos,
40 milhões desses 60 são pentecostais. 120 milhões de católicos. Então veja que a nossa nação é uma nação de cunho religioso. Só que a maior nação cristã do mundo também é a nação com maior índice de assassinato do mundo. O ano passado, 63 mil pessoas foram assassinadas. Não é acidente de carro, nem doença. Isso é violência urbana. Essa mesma nação tem 1 milhão de abortos por ano. 1 milhão de bebês são arrancados do ventre de suas mães através de remédios, através de aparelhos, através de agulhas de tricô. Estão nos esgotos da nossa nação. Não bastasse isso, se somarmos hoje os drogados do mundo inteiro, não chegam ao número de drogados do Brasil. Eu falei 3 coisas. A quarta, a maior nação cristã do mundo é a nação mais corrupta da história da humanidade. Agora não é do mundo, é da história da humanidade, desde que o mundo é mundo. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos que estão aqui, quem está nos assistindo: como é que pode uma nação com tanto crente, 60 milhões, 40 milhões oram em línguas, como é que pode uma nação com 120 milhões de católicos ser a nação mais violenta do mundo? Aconteceu alguma coisa que nem os padres e nem os pastores perceberam. A igreja se enclausurou dentro de 4 paredes. Cada um dos seus grandes líderes criou o seu pequeno reino. Cada um deles fala só a sua língua. Cada um deles brigam com os outros. E todos sabem o que eu estou falando aqui. Nós nos dividimos tanto, que nós não temos uma voz, nós não temos uma direção. Nós perdemos a santidade. Nós perdemos a habilidade com a fé. O maior número de crentes desigrejados da história é esse que estamos vivendo. Então, e alguém vem me dizer que estamos em avivamento. Eu vi esses dias aqui em São Paulo, nós tivemos a Marcha para Jesus, possivelmente alguém foi. Eu me emocionei quando eu estava ligando a televisão, eu estava em outro estado, e o William Bonner disse: evangélicos colocam 2 milhões de crentes para marchar para Jesus no centro de São Paulo. Eu confesso, eu me emocionei. Quando eu estava me emocionando, eu senti um puxão de orelha. E o Senhor falou comigo: eu me emocionaria também, filho, se depois que ele falasse 2 milhões de evangélicos se reuniram em praça pública para marchar, vírgula, eles oraram, e um paralítico andou, e um cego viu, e um surdo ouviu, ou centenas aceitaram Jesus como Salvador, ou 2 milhões de crentes foram para a rua de São Paulo em jejum. Então, toda a diferença. Eu fico fazendo a pergunta: a gente ajunta tanta gente, e por que os sinais desapareceram? Os sinais desapareceram porque nós só damos conta do nosso corpo, esquecemos o nosso espírito, e isso não toca mais o coração das pessoas. O Brasil virou do avesso. Eu era criança, ia ao presídio evangelizar. Chegávamos no presídio, só tinham bandidos, e a gente orava por eles e se convertiam. Hoje a gente entra no presídio, fala: eu vim pregar lá dentro. Bom, eu sou crente. Os crentes estão presos. Alguém entendeu o que eu falei aqui? Não. Os crentes estão presos porque não pagam a pensão, por causa de 1 milhão de coisas. Crentes estupradores, crentes que brigaram na rua, que bateram em alguém. Aí a pergunta que eu faço é: que qualidade de crentes nós temos hoje? Então o Brasil fracassou espiritualmente. Estamos debaixo de um juízo divino. O juízo veio do céu. E eu sei que alguém vai dizer: não, isso é um avivamento porque a limpeza está sendo feita. A limpeza está sendo feita, mas o juízo veio sobre nós. Hoje nós temos uma nação, anote aí quem for bom de matemática: 200 milhões de brasileiros, 48 milhões vivem do Bolsa Família, 13 milhões desempregados, 27 milhões são pessoas entre 17 e 24 anos que nunca trabalharam, 19 milhões de aposentados. Já chegamos aí a quase 120 milhões de brasileiros. Tem 80 milhões trabalhando para arrastar o resto. E o brasileiro desta safra só quer saber de direitos. Qual é o meu direito? Na minha época, como eu disse aqui, eu fui cortador de cana. Eu não queria saber dos meus direitos porque eu era extremamente pobre, mas eu sabia dos meus deveres. Os meus deveres eram ajudar a minha família, ajudar a colocar comida dentro de casa, estudar de noite, trabalhar durante o dia, quer estudar para a prova, estuda de madrugada. Tenta hoje dar emprego para um menino de 13 anos. Se alguém denunciar, sua empresa fecha, porque é trabalho análogo à escravidão.
O Brasil virou do avesso e eu pergunto aos irmãos que estão aqui, onde estava a igreja quando esse partido que destruiu o país estava governando? Eu vou fazer uma meia-culpa aqui agora, não me jogue pedra. Tá? Em 2010, a minha primeira eleição, eu subi no palanque da Dilma aqui em São Paulo e pedi voto para ela. Olha que coisa! Mas por quê? Era segundo turno e o debate era o aborto. O candidato Serra disse, eu sou a favor do aborto. A Dilma pegou um papel, chamou todos os pastores e disse assim, no meu governo eu assino um documento, o aborto não será aprovado. Eu tive que escolher um lado. Ok. E eu escolhi o lado que assinou um documento. Só que se fosse hoje, eu teria ficado do outro lado, porque do outro lado pelo menos a pessoa tem coragem de dizer, eu vou lutar pelo aborto. Porque se eu soubesse o que eu descobri 2 meses depois de eleito, que esse governo que estava, o petista, não cumpre o que fala, que para chegar ao poder eles vendem a mãe, eles matam, eles enfiam faca nos outros. Para chegar ao poder eles fazem o que for preciso. Eles pegam um homem como eu e me rotulam de racista, de homofóbico. Para se manter eles fazem uma estratégia, né? Hoje eu sei disso, mas eu estava virgem na política, 2 meses, eu acreditei, porque foi, tem um documento, esse documento vai valer alguma coisa. Eu estava na política 2 meses e rompi com o PT em 2 meses. Já tem 8 anos que eu sou contra eles. Aí eu te faço uma pergunta, e os nossos evangélicos que estavam lá em Brasília? Que estavam na política há anos. Eu conheço alguns que hoje estão pulando aqui, dizendo, vamos voltar no Bolsonaro, porque esses mesmos entravam no jatinho do Lula e da Dilma, ia de igreja em igreja, assim, o Lula vai ajudar a gente. Levava a Dilma nas igrejas. Mas a gente vai ter agora a oportunidade nessas eleições então, de fazer... Desculpe que eu falo demais, né? Pastor ou político. Olha, eu disse que eu aprendia muito com o senhor. Muito obrigado. Eu falei, Então, o que eu quero dizer com isso? Não sejamos enganados. A pessoa tem que ter equilíbrio e palavra. Na política nós dizemos assim, o político tem que ter lado. Não importa que lado seja. Ainda que seja o lado errado. Mas ele tem que ter lado. Ele não pode ter medo, não pode ter vergonha daquilo que ele defende. Eu apanho e sofro porque eu tenho posição. Aliás, o parlamento brasileiro tinha 2 deputados de coragem, assim, de enfrentamento, né? Um sou eu, o outro Bolsonaro, né? Não que os outros não viessem, temos muitos deputados que sempre nos ajudaram, mas às vezes até por causa da idade, muito tempo, não tem o vigor que a gente tem de ir para frente. Mas é preciso ter coragem. O Brasil, então, eu repito, está debaixo de juízo. Eu prevejo, e por favor, não me joguem pedra, eu prevejo dias de choro na nação brasileira, dias de tristeza. Porque o próximo presidente que assumir, ele vai ter que tomar medidas duras, ele vai ter que votar reformas, e as reformas vão cortar na carne, porque está todo mundo sofrendo. Ou ele faz isso, ou em 10 anos o Brasil será uma Venezuela, onde nós não vamos ter nem papel higiênico para poder comprar, nem comida para dar para os nossos filhos. Então, serão dias de dificuldade. Então, onde é que está o milagre? O milagre está em o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, vírgula, calma aí, Deus não está falando da nação inteira, Deus está falando do meu povo, é o povo dele que tem que se arrepender dos pecados do povo dele. Se a igreja não se arrepender do seu pecado de omissão, de ter deixado uma geração inteira criar pecadinhos de estimação, se a igreja não voltar a primar pela pureza, pela santidade, se a igreja não voltar a ter um caminho, se os crentes não voltarem a ser crentes de verdade, porque os nossos cultos estão se transformando em stand-up, os crentes não querem mais dar glória a Deus e aleluia, querem dar gargalhadas e boas graças. Se a pregação não for cristocêntrica, se a gente não voltar a falar para os nossos filhos, Jesus está voltando, eu não sei como será o futuro. Pastor, por isso que eu falei, né? Volto a dizer, por isso que eu aprendo bastante com o senhor e acho que todos aqui hoje prestaram bem atenção nessa urgência, né? Das nossas reflexões do nosso papel. Mas eu quero mais uma vez voltar a essa questão do Marco Feliciano como pessoa, porque a gente estava aqui conversando, o senhor disse para mim, ó, ele é um político, um pregador, é um cantor e é também um imitador. Você falou pra mim que mas eu falei não. Então eu falei que eu quero saber, porque eu não comi. Então, vamos lá, esse talento. Você não está fazendo isso mesmo. Tudo que eu fiz vou perder agora. O pleno News,
Eu ia ganhar por 2 votos, agora já vou perder. Não, pastor, vai ganhar. É o seguinte, eu moro numa casa com 5 mulheres. São mulheres, é isso E a aí. gente em oração, a esposa, 3 filhas e a sogra. Você achou que a minha vida era perfeita? Brincadeira, minha sogra é uma dessas. E as crianças, quando pequenas, elas gostavam, eu sou cinéfilo. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto de filmes, sabe que eu coleciono miniaturas de super-heróis. Alguém já viu isso aí ou não? Eu sou um dos maiores colecionadores de miniaturas de super-heróis da história. Por quê, pastor? Porque eu não tive infância. A minha infância foi com cabra, foi com um facão na mão, cortando frango e engraxando sapato. Então hoje é o meu hobby, eu coleciono super-homem. O que você perguntar pra mim de super-herói, eu tenho em casa. E eu gostava de imitar o Darth Vader. Quem lembra do Darth Vader aqui? Guerra nas Estrelas. Tanto que a minha filha mais velha, Karen, pequenininha, imitava também. Aí eu imitava o Darth Vader assim. Ai, Jesus. Era assim, se o microfone tivesse bom, você ia arrepiar. Aí a minha filha mais novinha falou: papai, se o senhor imita o da Karen, imita o meu. Eu falei: qual que você gosta? Bob Esponja. Bob Esponja, com vocês. Gente, não põe na internet. Tá ao vivo. Eu quero comer o hambúrguer do senhor Sirigueijo. Ai, meu Deus, mas isso aqui é aqueles minutos. Esse é o furo de reportagem que preocupa Deus. Vocês já estavam ouvindo o rádio, depende daquelas interferências? De vez em quando dá uma interferência no cérebro, acontece essas coisas. Tem mais personagens? Não, chega por hoje, tá Chega bom. por hoje. Então vamos cantar pra gente encerrar? Cantar de novo. Vamos. Tá bom. Deixa eu pregar. Ai, Jesus amado. Ó, eu também sou escritor. Assim, nós temos isso. Gente, não acaba nunca, né? Porque ele continua se aperfeiçoando. A gente tem o livro do pastor Marcos Feliciano, Sonhos, o Futuro que Deus nos reserva. Esse é o meu livro novo. Esse é o 22º livro que eu escrevo. Eu escrevi uma enciclopédia de 750 páginas sobre a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira a primeira vez com 9 anos de idade na Igreja Católica. Só que era a Bíblia Ave Maria. Já leu ela? Não. A Bíblia Ave Maria tem 7 livros a mais, que são os livros apócrifos. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiásticos, são os livros de sabedoria. Né? E eu aprendi a amar. Esse é o mais recente. E aí escrevi alguns livros e esse aqui é o filho mais novo. Os Sonhos, o Futuro que Deus revela. Eu fui pregador conhecido no país todo por uma mensagem chamada O Sonho de José. Eu falei essa mensagem há uns 20 anos atrás, 18 anos atrás. E essa mensagem ainda hoje é ouvida e é referência. E eu resolvi transcrever em palavras aquela pregação, mas com outro viés. Isso aqui é um livro não é um livro de autoajuda. É um livro motivacional, mas é um livro de ajuda do alto. Ok. E aqui eu falo sobre José, sua trajetória, vale a pena, porque o que Deus fez com o menino portador de cana pode fazer na vida daqueles que sonham. Porque os sonhos é o futuro que Deus revela. O que você vê agora é exatamente aquilo que Deus quer te dar lá no futuro. É importante ressaltar que o pastor Marcos está nas nossas plataformas digitais, o livro dele, mensagens dele, canal do YouTube, Spotify, na Deezer, ele está totalmente conosco. Ele foi tudo isso aí? É uma honra, sim. Caramba! Todos vocês podem acessar e ter um pouco mais do pastor Marcos Feliciano. A questão da imitação aí eu não sei. É que o pregador é o seguinte: a gente prega, canta, ministra oferta, Isso, faz porque todas as velório, posições. a gente faz velório de sogra e eu tô animando festinha de criança também. Então agora a gente vai fechar essa entrevista com mais uma canção Que para música? abençoar. O Pessoal vai Roberto é pedir. o meu músico, é o meu cantor, que acha comigo. Chega pra cá, pastor. Chega aqui, pastor Roberto. Chega aqui. Não sei se vocês conhecem o pastor Roberto Marinho. Não é o da Globo, não, viu? Isso aqui é a forma que o inimigo encontrou de me humilhar. Porque eu sou pregador, eu sou parlamentar que briga com a Rede Globo. Todo mundo sabe disso.
E aí Jesus me dá um tangedor que chama Roberto Marinho. Não, depois de passar, então vamos mudar o nome dele. Mas o pastor Roberto Marinho morava nos Estados Unidos, era músico do pastor Ben-Hinn. Até o mês de fevereiro, viajava o mundo com o pastor Ben-Hinn. E aí trocou o Ben-Hinn pelo pastor Ben-Ruim. Sou eu, agora é o meu tangedor. Né? Que música, meu amigo? Maranata? Alguém conhece Maranata aqui? Maranata está na MK, né? Mas nós vamos cantar do começo ou do coro? Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cadê aquele coral bonito? Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. De novo? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o coral? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bem forte agora. Vem Jesus, Você não canta, Virgínia. vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Pastor Marco, olha, eu queria um monte de perguntas para fazer, você sabe. Eu gosto de perguntar, a gente poderia explorar bastante aqui o seu conteúdo, mas a produção já disse que a gente tem que terminar. Continua explorando no pleno. Ao pleno. Vamos continuar explorando no pleno. Ah, sim. Toda sim, semana, nossa toda querida coluna. aqui, coordenador de comunicação da MK, está dizendo, querem acessar o pastor Marcos Feliciano, seu conteúdo? Pleno ponto. Deus. Eu sou colunista, toda semana eu escrevo, e o que eles me mandam escrever sobre política, sobre conservadorismo, né? Toda semana uma pancada. E é uma matéria, sempre uma matéria muito bem pensada, muito bem instruída. E eu convido você a fazer parte da família Pleno Nisso, tá? Obrigada. Pastor, muito Eu te agradeço, prazer Virgínia, tamo junto. mais uma vez, tá bom? Obrigado, eu, gente, tamo junto. continue Pleno Ponto News, aqui na feira, mais gente chegando e a gente está aqui para ser canal de benção. Obrigada. Valeu.